Hoje estou recebendo aqui a Eduarda Holsenk, ela que é fonoaudióloga e ela está aqui para falar de um assunto muitíssimo sério. Este programa tem muitos assuntos sérios, sempre, e principalmente quando se trata de cuidado com a saúde. Ela é representante de uma parceira aqui da Rádio Cidade, a Liveson, e que vende aparelhos auditivos, né? E a ideia aqui no programa hoje é a gente debater esse problema, que às vezes é um problema silencioso. Problema silencioso que não é um problema só de gente velha, de gente idosa, de pessoas da melhor idade, mas é algo que pode ocorrer com jovens, dependendo da atividade ou do comportamento do dia a dia. Minha cara Eduarda, seja bem-vinda. Ela que é fonoaudióloga, hein? Bom dia, tudo bem, Eduarda? Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes. Tudo certo, tudo bem? É bem importante a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa que as pessoas deixam passar e acaba afetando muito mais do que a gente imagina. Certo. Mas a saúde auditiva, ela, assim como qualquer outro mal, tem vários fatores que podem ser identificados, né? Desde o fator genético até o fator do comportamento de vida da pessoa, é isso? Sim, tem muitos fatores que a gente pode acabar pegando para identificar, né? Para entender melhor. A genética é um deles, como você falou. Se tem algum familiar que tem perda, já fica atento, usa muito fone de ouvido, cuida. Mesmo que às vezes não sinta tanta diferença, pelo menos aí uma vez no ano seria legal acompanhar, dar uma olhada nessa audição pra gente saber se tá tudo bem. Aí é legal, assim, ter uma noção de que volume você tá ouvindo a sua TV em casa, porque às vezes quando tá muito alto já é um fator pra gente ficar atento. Eu tinha um vizinho lá na praia que ele usava a TV muito alto. Sabe o que eu fui descobrir com o dele, Rodrigo? Tinha problema de audição. Uma vez. E ele não se tocava disso. Sim. De tanto reclamarem no prédio, sério, era um prédio com 4 apartamentos por andar, de tanto reclamar, o síndico sugeriu ele, um senhor de idade, vai fazer um teste. Foi fazer um teste e comprovou que tinha perda. No fim, não era porque o cara queria arrumar confusão com o pessoal, não, é porque ele tinha um problema, uma doença, ele tinha um problema. E talvez é um negócio que a pessoa não sente. Sabe? Não, que ele não sentia, exatamente. Não é que não sente porque você vai perdendo com o andar do tempo. Aí dá um pontinho a mais de volume, um pontinho a mais de volume, um pontinho a mais de volume. É bem pouco, assim, as pessoas que percebem. Pra ele, com certeza, tava normal a TV. Tava ali num volume tranquilo, ninguém mais tava ouvindo. E essa que é a maior dificuldade, porque quem percebe é quem tá do lado. Exatamente. Isso. Quem tá do lado. Não, eu vejo isso. E eu tenho usado alguns recursos para evitar. Por exemplo, você tá vendo um filme no Netflix? Não tô na besteira, não. No Netflix, às vezes eu tô botando um volume mais baixo, mas bota a legenda embaixo. Em português mesmo. Meu filme dublado bota a legenda mesmo, pra tu não perder, né? Sim. Ótimo, né? isso é ótimo. Mas assim, por exemplo, tô aqui no estúdio, eu evito usar o fone, porque a gente sabe que o fone, principalmente em estádio de futebol, você tem que usar o fone muito alto por causa do barulho da torcida. E a gente sente, eu sinto dores. Eu tenho sempre uma caixa de tampão no meu carro. Por exemplo, eu vou dar um depoimento assim, uma coisa que me incomoda. Você vai num casamento, por exemplo, uma festa, e tem aquela caixa de som, meu ouvido e começa a coçar, e eu boto o tampão para não incomodar, para não parecer ser o chato da festa. Bota o tampãozinho aqui. Quando usar o aparelho? Qual é o nível de dificuldade que você chega e diz assim, não, agora tem que usar o aparelho, não tem mais jeito. É quando você tá aqui perto, o Anderson chega de lei, não sei o que, tá... Como é que é? Né? Aí... Isso num ambiente sem barulho. Aí já sabe que tem que usar o aparelho. Ou no máximo fazer um teste, né? Assim, o ideal é sempre fazer um teste. Assim, tá com uma dificuldade, vai procurar um profissional, vai no Liveson, a gente faz o teste. Mas o ideal, assim, não existe um nível em que eu devo usar o aparelho. Eu tô com uma dificuldade, não custa eu fazer um teste. Ver se o aparelho me dá benefício, eu já posso usar. Certo. A ideia é não passar pela dificuldade. Não passar pela dificuldade de ouvir. Porque a gente acaba trazendo só pra questão auditiva, né? Só que o não ouvir te causa muito mais coisa.
te causa isolamento social. Opa. Porque se você não entende outra pessoa não te entende, vocês não têm uma conversa. E às vezes até pode pensar assim, pô, cara grosso, estúpido, não, nem me deu a mínima atenção, mas é que não tá ouvindo mesmo. E o cara não tá te ouvindo, não tá te entendendo. Isso acontece muito, é muito comum. Existem muitos pacientes que chegam pra mim e falam assim, olha, eu não sei mais o que fazer porque eu vou na festa e eu não entendo o que as pessoas falam. E aí a pessoa só fica, é mesmo, aham. E daí a pessoa parece grossa. É. E daí acaba se isolando. Tem paciente que entra numa depressão, porque isso a longo prazo não adianta, a gente precisa socializar, a gente precisa sair de casa, conversar com as pessoas. E é bem triste assim a situação. Tem pacientes que acabam se isolando mesmo, não saindo de casa. E sem contar fator cognitivo. Como o som, ele passa pelo cérebro, então se o som não passa pelo cérebro, se ele não chega no ouvido, ele não passa pelo cérebro. E daí eu tenho aí vários estudos que estão comprovando que quanto mais tempo a gente demorar para tratar essa perda auditiva, maior o meu risco de demência. Então tem muito fator aí bem preocupante que a gente deixa passar. Porque a gente acha, só não tô entendendo uma coisa, só não tô ouvindo outra, não me afeta, mas tá afetando. Esse tipo de exame, eu acho interessante também falar, falando sobre fone. Mas, por exemplo, existem exames periódicos que, por exemplo, quem trabalha em fábrica faz, né? Sim, né? E aí, a partir daí, vamos tentar fazer um paralelo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha lá, claro, hoje você tem os EPIs de fábrica, né? Tem gente que usa o tampão, tem gente que não usa o tampão, ou aquele fone inteiro para tapar. A partir de um exame desses periódicos, muitas empresas fazem exames periódicos disso, né? Isso, normalmente uma vez por ano. Aí você já consegue detectar que há essa perda auditiva e já vai diretamente para indicação para de repente usar um aparelho? Isso, o que eu faço normalmente, né? Vai de cada profissional, mas o ideal, todo ano a empresa faz. Normalmente a empresa leva os funcionários e eles fazem todos juntos. Vão fazer a audiometria e se o funcionário tá ali tendo uma queda, a gente já acompanha. Se tava normal, se piorou mais, se melhorou. Porque às vezes não é um fator de ruído. Mas tem os EPIs hoje. E daí a gente orienta quanto ao uso de EPI, qual que é a melhor EPI pro caso. E se tem a indicação, eu já aviso, vai pensando na possibilidade, porque pode ser ideal, pode ser bom, pode ser que te ajude. E daí normalmente o próprio funcionário já vai atrás. O EPI, ele tem os tampões, eles têm eficiência? Tem uma eficiência ótima. Hoje a gente tem leis que obrigam que os tampões sejam adequados. Existem tamanhos para cada paciente, para cada funcionário. Então, vão ter níveis de ruído que eu vou usar o pequenininho, vão ter níveis de ruído que eu vou usar aquele maior que você comentou. Então, assim, eles são eficientes. Porém, eu sempre falo, para funcionar, tem que usar. Então não adianta às vezes o funcionário ali usar o EPI meio mal posicionado, deixar um pouquinho pra fora. Poder ouvir um pouquinho mais. Isso, aí não vai adiantar. Aí realmente vai dar problema. Porque eu vejo muito, muito mesmo, essas pessoas que trabalham em fábrica da perda auditiva. Mas... Perdão, desculpa, pode concluir. Claro. Perdão, pode concluir. Não, é que acontece, é só isso que eu ia falar, que acontece realmente a perda auditiva, não é uma coisa rara. Quando eles estão expostos a ruído muito alto todo dia. Então, se não usar, daqui uns anos, eu já sei que aquela pessoa vai ter deficiência auditiva. Como diferenciar perda auditiva, de uma espécie de cansaço auditivo, sei lá, existe isso? Assim como eu posso cansar o meu músculo da perna depois de muito exercício, eu também posso cansar o meu tímpano em relação ao dia que eu tive e chegar à noite, ou chegar em determinado momento e eu já não estou mais ouvindo direito. Como diferenciar esse problema de perda para uma exaustão em ouvir? Sim, na verdade isso que você falou acontece muito, porque existem pessoas que trabalham muito com ruído e hoje em dia a gente está num momento em que tem ruído o tempo todo na rua, trânsito o tempo todo, música, gente passando, muita coisa, né? Então, como diferenciar, né? Em casa, cheguei em casa, tô tranquilo, aí eu vi que tô cansado. Coloquei ali a TV pra escutar, já não tá batendo bem, já não tá legal, começa a doer aqui.
para. Dorme, vê no outro dia. Se no outro dia ainda estiver ruim, aí sim, vai procurar uma avaliação. Porque como que tu vai diferenciar? O exaustão, ele vai passar. Ele não vai ser permanente. Se você fizer um repouso auditivo, tanto que o ideal para se fazer um exame, a gente pede um repouso auditivo de 14 horas. Por quê? Para não dar nenhuma alteração. Realmente, se você está exposto a muito ruído há muito tempo, pode ter uma alteração que não é permanente no seu exame. Daí, para saber se é permanente ou não, só vendo se vai continuar ou se vai passar depois daquele repouso. Quando você fala de descanso, você, por exemplo, quando vai dormir, tira o aparelho fora. Isso, tira o aparelho fora. O ideal não é dormir com o aparelho, até porque enquanto a gente está dormindo, a gente não precisa ouvir tudo. Enquanto a gente está dormindo. É melhor que não se ouça nada. É melhor que não se ouça nada. Silêncio total. 8h24, deixa eu fazer um intervalo comercial e depois a gente continua aqui com a nossa convidada. Você tem alguma pergunta depois? Ou... Eu tenho perguntas depois, minhas então. e tem do ouvinte. Eu depois. vi que você, quando o Anderson tá assim, ele não quer fazer pergunta. Quando ele se aproxima do microfone... Não, mas inclusive tem perguntas aqui. Tá bom, daqui a pouco. Então é o seguinte, como você sabe, Dirley, e muitos que estão ouvindo, eu sou músico, né? Sim, eu sim. uso fone de ouvido constante. E aqui na rádio também. Isso, estou usando agora, inclusive. Mas eu uso fone de ouvido que é para tocar, cantar, e é um volume muito mais alto, né? Imagina, é uma banda toda tocando. E a minha pergunta eu lembro que em 2015 eu fui fazer uma gravação e eu fiquei surdo de um ouvido. E eu fiquei muito preocupado. Aí me falaram, não, tem que botar aquela cerinha, você coloca um conezinho com uma cera, bota fogo, aí suga toda a cera. Não deu certo, nada dava certo. Até que eu fiquei sabendo que na época no hospital evangélico eles faziam um tratamento que hoje me parece que é proibido, porque pode ocasionar lesões no cérebro. Foi o que eu ouvi, né? Talvez você pode me responder, doutora. E esse tratamento, o que é? Eles jogam uma água dentro do ouvido. É uma água quente, um jato, assim, muito forte. E quando eu fiz esse tratamento, voltou a ouvir. E eu ouvi muito melhor, inclusive. Os agudos, eu fazia... Tss, tss. Gente, eu tô ouvindo uma mosca lá zumbindo. Ou seja, ficou bem melhor. Você virou o Homem-Aranha, então. Eu virei o Homem-Aranha. Eu já comecei a ouvir até o que estava sendo falado no outro lado. Lobo, você sabia que o Lobo tem uma audição extraordinária, né? Eu acho que a partir daquele momento, em 2015, foi quando me apelidaram de Lobo, porque eu tava muito... Foi isso aí. A minha pergunta para você é o seguinte: por que com o tempo a gente vai ficando com dificuldade de ouvir, e por que esse tratamento não é mais permitido? E se existe um tratamento então parecido, às vezes não é problema auditivo, é uma limpeza que precisa ser feita? Sim. Na verdade, não é proibido esse tratamento. Não é. Só que foi regulamentado. Antes acho que se fazia com muito mais frequência, e essa que foi a grande questão. A lavagem, isso daí que fizeram em você com essa aguinha quente, foi uma lavagem de ouvido, que a gente faz muito quando a gente tá com um tampão de cera. É bem necessária, principalmente nessa época do ano que as pessoas têm mais acúmulo de cera. A cera pode ser em excesso um prejuízo, mas ela precisa existir, né? A cera precisa existir, não... Ela protege, né? Ela protege, exatamente, mas em excesso ela pode causar perda auditiva. Existem perdas que são causadas por causa do excesso de cera, que não é feita a retirada. Sim. Então é necessário fazer essa retirada, porém só com a indicação. Provavelmente naquele momento você tinha a indicação, por isso que depois voltou a ouvir. Sim. E com o tempo é bom fazer essa limpeza, se para quem é músico, por exemplo, Um velho e bom cotonete. Mas e aí? Velho, mas nada bom. Aí que tá. Eu ia dizer, usar cotonete também pode trazer um prejuízo e até machucar o tímpano, O que né? acontece? Todo mundo acha que limpa, né? Mas o cotonete ele não limpa. Ele vai empurrar a cera lá pra dentro. Vai chegar um momento em que você não vai mais tirar nada de cera porque ela já tá toda lá na tua tuba. E aí a limpeza Eu vi não um amigo que usou palito de dente pra tirar a cera. Ai, Deus o livre. Coragem, né, cara? Que coragem. não, Furar o isso tímpano, aí, tá louco? exatamente, pra furar é rapidinho, e a hora que fura é difícil, viu? Dói muito, então cuida, gente. Vale a pena ir ali no profissional, vai lá na LifeSon, faz uma avaliação, eu te encaminho pra fazer uma lavagem se precisa, porque não vale a pena usar o cotonete. Usa o cotonete ali pra limpar um machucado, limpar alguma coisa fora, mas não no ouvido. Bom, tem
perguntas, né, de pessoas aqui. Por exemplo, o Flávio Schutter está dizendo assim, ó, cerca de 20 anos venho perdendo e atualmente já uso o aparelho no ouvido direito. A partir de quando da perda auditiva podemos considerar PSD e pode ser apenas unilateral? Tá dizendo aqui o Flávio. O que é PSD e o que é unilateral? Vamos lá. Unilateral é uma perda que é só de um lado. Agora, PSD, eu também vou ter que pesquisar esse termo de lei. Vamos lá. PSD. Eu nunca tinha ouvido falar. E até tem um rapaz aqui que, quando você estava falando sobre quem trabalha em fábrica, ele disse que a maioria das pessoas que tem problema em Brusque com perda de audição é porque trabalharam em fábricas que é antigamente têxtil, né, e tal, né? Isso. O Amarilda que está mandando mensagem aqui. E aqui é mais uma curiosidade e mais uma informação do Deoclésio aqui. Bom dia. Curiosidade, pessoas ficam sem ruídos, ainda assim pode ter problemas, né, de ouvido, ficar, sem som, ficar sem som. Então, muitos questionamentos aí. A questão ali do termo PSD, eu acredito que ele deve ter se confundido. É o Flávio, né? PCD. PCD, isso PCD. aí. PCD, a partir ali de uma perda de 40 decibéis, já dá para considerar. Tá? A pessoa já é considerada PCD, não importa se é só de um ouvido ou dos dois, que daí dos dois ouvidos bilateral, de um ouvido só unilateral. Então, sendo de um ouvido só, você já é considerado PCD. E a questão ali, não tô exposto a nenhum ruído, posso ter uma perda auditiva? A questão de não estar exposto a nenhum ruído é quase impossível hoje em dia. Tendo em vista que a gente está aí numa cidade, numa metrópole, em que a gente tem trânsito, a gente tem prédio, a gente tem construção, a gente tem música tocando o tempo todo. Então, é muito difícil não estar exposto. Pode ser que venha a ter? Pode ser, porque existem fatores genéticos, existem fatores de doenças infecciosas que trazem, medicações que, usadas por muito tempo, podem trazer perda auditiva. Então, existem muitos fatores aí. O excesso de ruído realmente é um fator bem ponderante aqui em Brusque, tá? Aqui em Brusque, muitas pessoas acabaram tendo essa perda auditiva, porque antigamente a gente não tinha lei trabalhista para isso, antigamente não se tinha esse conhecimento de que era necessário o EPI. Então essas NRs que vieram hoje para que é obrigado a usar o protetor ali no ruído, vieram o que? Há uns 20 anos. Antes não se tinha. Então, sim, hoje a gente tem muita gente com perda auditiva por causa dessa exposição prolongada. Tem algum tratamento contra zumbido? Tá perguntando um ouvinte aqui. Temos. Existem tratamentos de laser, terapia. Existe tratamento com o próprio aparelho auditivo. O aparelho auditivo, ele tem um programa de tratamento para o zumbido. Então, a gente tem aí uma infinidade de tratamento para zumbido. Deixa eu ver aqui. O Calu Oliveira, ele está dizendo o seguinte: fiz essa limpeza com água. Anderson, conta aí seu apelido da época da escola. KKK. Bom, vamos ficar só na limpeza. Diz ele que fez a limpeza. Não lembro do apelido. Ô, Calu, deixa eu ver aqui a foto. Eu não estou reconhecendo nenhum Calu aqui. Agora já sei. É o Lobo? O Lobo é aqui da rádio, né? É aqui da rádio. Veio da rádio. Qual é a indicação? Por exemplo, nas empresas a indicação desses testes é anual? Anual. Se já tem uma perda auditiva, a gente faz com uma frequência maior, acaba fazendo ali 2 vezes no ano para acompanhar mais de perto, mas se tá tudo tranquilo, a gente acaba fazendo. E aí, se há uma indicação de perda auditiva, aí são feitos outros testes aí para de repente partir para indicação para uso de aparelho, é isso? Isso. O teste padrão ouro pra gente é a audiometria, tá? A audiometria ali comportamental, aquele que você ouve o barulhinho, levanta a mão. Esse daí é o nosso ouro que a gente faz na audiometria, na fonoaudiologia. E tem uma necessidade, a gente dá o laudo e dá a indicação de aparelho auditivo, tá? Isso aí é sem dúvidas, não tem muito pra onde correr. Até estão perguntando quanto que está a consulta, né? Eu vou dizer aqui para essa ouvinte entrar em contato com você. Isso!
Porque dependendo do que vai fazer, né? Tudo depende. Mas hoje na LifeSon a gente tem uma proposta bem legal, Sim. que a avaliação auditiva ela é gratuita, tá? Então, só agendar com a gente, liga lá, marca a agenda, a primeira avaliação ela é gratuita. E se houver uma necessidade, daí a gente faz mais indicações, encaminha. Tem um teste que outro dia eles estavam até colocando nos grupos de WhatsApp, que ele vai do grave até o agudo, para você saber até onde você consegue ouvir. Esse teste funciona, é real, é interessante? Então, esse teste ele vai ser uma triagem. Ele não vai ser o que vai te diagnosticar, o que vai te dizer se tu tem uma perda auditiva ou não. Porque realmente existem algumas frequências muito agudas que acabam não sendo percebidas pelo nosso ouvido. E você perde com o tempo devido à exposição de som alto? Isso. Às vezes algumas frequências não são totalmente necessárias. Umas altas frequências não são nem necessárias no nosso dia a dia. Então esse teste aí, ele é legal para você ter uma ideia do quanto tá ouvindo ou não, mas não vai te dizer realmente se você tá com uma perda ou não. Pode ser uma pergunta meio sem sentido, mas eu quero trabalhar isso. Mesmo que a pessoa, vamos supor que a pessoa trabalhe no campo, vamos supor, tá? Que ela não está exposta ao barulho, por exemplo, do dia a dia, de trânsito, de empresa, esses barulhos do dia a dia aí. A pessoa tem digamos assim, trabalha num local que não tenha barulho. Vou falar o campo porque você, às vezes, né? Mesmo assim, ele é sujeito a perda auditiva, de repente, por causa da idade, mesmo sem estar no meio barulhento? Infelizmente, sim. A gente... eu gosto de falar que a perda auditiva, ela não tem cara. Não tem como tu saber quem tem e quem não tem. Então, assim, a gente sabe que existe um risco muito maior para quem tá exposto. Mas quem não tá exposto também tem o risco. Porque, como eu falei, existem muitos fatores. Aí, doença, remédio, infecções, genética, envelhecimento é um fator muito preponderante aqui. Envelhecimento é o nosso maior fator. Então, mesmo você trabalhando ali num escritório a vida toda, pode ser que venha ter uma perda auditiva. Investigar é o começo. Pode ser que não tenha nada, mas a gente precisa investigar. Eu vou fazer existem casos onde pode gerar situações como, por exemplo, enxaqueca. Sabe, a pessoa às vezes... Eu tô falando porque eu penso que eu já vi gente com problema de enxaqueca por causa também infecção de ouvido, mas enfim, pode gerar outros efeitos, entre aspas, colaterais, como por exemplo enxaqueca, alguma outra doença? Um dos maiores efeitos e que mais... Existem vários, mas o que mais domina aí a galera é o zumbido. O zumbido. Ele vem aí bem forte, tá? A pessoa Tem até uma pergunta aqui, posso colocar? Porque aí você já responde junto com essa aí. Ouve aí a pergunta, vamos lá. Bom dia, Dirley. Aqui é o Neno Zen. Como é que vai? Tudo bem? Estou ouvindo aqui o teu programa, assim como todos os dias, né? Liguei agora o rádio e gostaria de perguntar o seguinte, se for possível, evidentemente, se existe alguma cura para zumbido nos ouvidos. Eu tenho zumbido há muito tempo já e realmente eu não encontro uma solução. Tá ok? Valeu, muito obrigado e boa sorte, tudo de bom. Tá vendo aí, ó? Falamos em zumbido e... o zumbido, ele domina aí a cabeça das pessoas, porque ele é chato, né, gente? Ele é uma coisa complicada. E o que acontece? O zumbido, ele hoje, infelizmente, a gente ainda não tem uma cura. E eu coloco como ainda, porque eu acredito que vão ter pesquisas aí na frente que vão trazer isso. Mas a gente tem tratamentos hoje com aparelho auditivo. O que acontece? Qual que é o tratamento que é mais comum? Eu coloco um ruído em cima desse zumbido. Então, um acaba dominando o outro com um aparelho. Mas eu tenho tratamento de laser. Eu tenho tratamentos de neuromodulação, que são novos no mercado. Então, que eu coloco ali uma corrente elétrica em cima desse zumbido para diminuir. Existem tratamentos alternativos, porque a perda auditiva hoje é a maior causa do zumbido. Mas existem muitos fatores que pioram. O teu estresse vai piorar o zumbido. O tanto de barulho que tu ouve durante o dia pode piorar o zumbido. Essa dor de cabeça e essa enxaqueca, às vezes, pode ter começado pelo zumbido e ter piorado o zumbido.
Então aí a gente tem o zumbido, ele aí é um racha-cuca. O zumbido, ele pode ser só de um lado Pode. ou os dois ouvidos? Pode. Quando o zumbido ele tá muito alto, às vezes os pacientes não percebem mais de qual lado que tá vindo. Mas ele acaba começando em um para depois ir para outro. É bem comum, tá? O zumbido, ele é a parte mais chata da perda. É a que mais vai te trazer dificuldade. Porque... Mas o zumbido é uma coisa que você vai sentir só no final do dia. Porque comigo é assim, às vezes. Então, tem gente que acabou, acaba... parei, agora... Depois silêncio, do né? passar o dia silêncio. inteiro, é quando vai pro silêncio. Isso. Exatamente. Tem Mas é um muito negócio paciente... que o tempo... Imagina, se você não tá numa situação crônica, você vai ouvir aquele... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vem, por exemplo, de uma festa, por exemplo, um casamento, aí você vai deitar, você vai fazer um subindo, mas com o tempo vai baixando, né? Mas tem gente que tem isso o dia inteiro. Imagina como isso deve incomodar E todo às dia. vezes não percebe que tá no dia a dia do trabalho e tal. Esse zumbido aí, assim, depois de uma festa, é super comum. Todos nós, a gente tem ele. Que é justamente porque a gente estimula ali demais a nossa cóclea ali do ouvido. E daí ela demora pra voltar ao normal. Mas volta. É como se a gente se arrepiasse ali com um magnético, o cabelo fica em pé. O cabelo demora pra voltar. É isso, entendeu? Então demora pra voltar ali a nossa audição ao normal. Só que quanto mais exposto a gente fica, ele pode virar permanente. Essa que é a grande questão. A Maria Célia Santos tá perguntando aqui, eu tenho muita coceira no ouvido. Por que isso? Então, a coceira no ouvido, ela vem principalmente aí de fator alérgico, tá? Às vezes não. Pode ter outra causa, outra questão, mas principalmente fator alérgico, uso de medicamento. Nesse caso, ela teria que procurar um remédio? O ideal seria a gente ir atrás de um otorrino, tá? O otorrinolaringologista, que é o médico especialista em cabeça e pescoço, ouvido, cabeça e pescoço. Então, o ideal é a gente ir atrás, porque às vezes sim, medicação, às vezes até uma pomada que vai colocar ali. Normalmente, nesse caso, não é perda auditiva. Então a gente primeiro vai para medicamentoso para depois pensar numa perda. Muito bem. Quero agradecer aqui a nossa convidada nesta manhã, a Eduarda Holsenk, lá da LifeSom. Onde é que fica a LifeSom? A LifeSom hoje ela tá localizada ali na Galeria São José, bem em frente à Praça Barão, do lado da escadaria da Igreja Matriz, bem fácil de localizar. A quem quiser, a todos que estão ouvindo, ficou aí com uma dúvida, uma pulguinha aí atrás da orelha, vai lá, manda uma mensagem pra gente, marca uma consulta, que eu posso tirar todas as tuas dúvidas, toma um café com a gente, conversa um pouquinho, aparece lá. Valeu. Viu, Eduarda, como foi fácil? Foi mais tranquilo do que eu imaginava. É verdade. Um grande abraço pra você. O assunto, ele é muito fascinante, né, Rodrigo e Anderson? Sim, A sim. gente pode ficar aqui Até porque a gente também é envolvido nessa situação, né? Por causa do nosso trabalho do dia a dia, né? É um O assunto fone muito de ouvido é a fascinante. nossa ferramenta de trabalho, né? Quando a gente fala em saúde, em cuidar da saúde, claro, tudo no nosso corpo tem as suas ações e reações e nós precisamos. E o ouvido é algo tão, assim, é tão fascinante você saber o funcionamento dele. É muito tão amplo, né? Tão importante para o nosso dia a dia, né? Então você que está com um problema aí de audição e às vezes não, como eu disse há pouco, às vezes a pessoa pode ter uma ideia sua de que você é um arrogante, que você é uma pessoa que não é chata, tal, porque você não responde a uma pergunta ou porque você faz de conta que não, é porque você não está ouvindo mesmo. É um problema de saúde. Procure um especialista, procure aí o pessoal da LifeSom, que fica ali na Galeria São José. São José. Qual é o Isso. contato lá, o telefone de vocês? Telefone da LifeSom. Vamos lá, Vamos lá. Telefone da LifeSom. Vou colocar aqui pra vocês, Bem tá? alto. Bem alto. Vou colocar pra vocês. Vamos lá. 47 3512 35 128622. 3512-8622. 3512-8622. Vamos colocar um WhatsApp aí pro povo? Claro, vamos colocar um WhatsApp. 99 479-99 44 44 03 03. 94. Repetindo, 47 9 99 44 03 94. Anota aí.
Fechou. Qualquer coisa, mande mensagem aqui pra Rádio Cidade que a gente vai. Tá toda à divulgar. disposição de vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagem, tirar as dúvidas. A gente vai lá fazer um teste, né? Vamos lá, vamos Isso lá. aí, vão todos. Vamos lá, vamos Vamos lá. lá? Então, eu Vamos sou saber mais quem tá ouvindo melhor de nós três aqui. Você, com certeza você é Lobo. Lobo sempre ouve melhor do que a gente. Não tenho dúvida nenhuma. Eu lembrei do meu apelido aqui que eu tinha. Quando Tem era aquele filme do Jack Nicholson, que ele é mordido por um lobo e ele vai se transformando. Aí ele começa a ouvir no trânsito. Ele E começa sabe que lobo tem super audição, né? Claro que tem. O cão tem uma Tem, superaudição, é. né? Todo canino tem, né? O Canis aqui é um deles que mostra isso. Um abraço para você, Eduardo. Um abraço. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para o encerramento.